Já pensou em fazer um trato com o diabo, mas depois você se arrepende e quer quebrar esse trato? Mas as coisas não funcionam muito bem assim. Hoje eu vou trazer 2 relatos para vocês que falam exatamente sobre o trato, né? O trato que foi quebrado. Então vamos à história, a que interessa. O trato que minha bisavó quebrou. Meu nome é Ricardo, tenho 42 anos. E a história que vou contar aconteceu com a minha família muito antes de eu nascer. Durante toda a minha infância, existia um assunto proibido dentro de casa. Sempre que alguém mencionava o nome da minha bisavó, o ambiente mudava. Minha avó fazia silêncio, meu pai mudava de assunto e os mais velhos diziam apenas uma frase: tem coisas que é melhor deixar no passado, enterrado. Só fui descobrir a verdade quando a minha avó estava morrendo. Ela me chamou para perto da cama do hospital e disse que não queria levar aquele segredo para o túmulo porque estava corroendo ela. Segundo ela, tudo começou na década de 1940. Minha bisavó morava numa região rural, muito pobre. Ela tinha 5 filhos pequenos e o marido estava morrendo de uma doença que ninguém conseguia explicar. A colheita havia sido perdida por 3 anos seguidos. Os animais morriam sem motivo e a família passava dias sem comida. Uma noite desesperada, a minha bisavó saiu da casa e caminhou até uma encruzilhada que existia perto do rio. Naquela época, os moradores acreditavam que aquele lugar era amaldiçoado. Ela nunca contou exatamente o que aconteceu lá, mas voltou diferente. Nos meses seguintes, tudo começou. O marido se recuperou rapidamente, a plantação prosperou magicamente, o dinheiro começou a aparecer como mágica. Os animais estavam todos bem, gordinhos, saudáveis, sem doença. Tudo estava maravilhoso, perfeito, parecendo filme. Em poucos anos, a família que vivia na miséria tornou-se das mais prósperas da região. Mas havia uma condição. Minha avó jurava que a minha bisavó repetia a mesma frase toda vez que alguém perguntava sobre a mudança repentina. O que me foi dado não me pertence. Ninguém entendia o significado, até que ela revelou o segredo para a filha mais velha. Segundo minha avó, a minha bisavó acreditava ter feito um trato. Não por riqueza, não por fama. Ela dizia que tinha pedido apenas que seus filhos sobrevivessem. Em troca, deveria cumprir uma única promessa: jamais permitir que a cruz de madeira que ficava atrás da casa fosse removida. Era uma cruz simples, fixada no chão. Ninguém sabia por que ela estava ali, mas a minha bisavó cuidava dela todos os dias com o maior cuidado possível. Fazia isso até durante as tempestades, todos os dias, sem falta. Se a cruz tombasse, ela levantava. Se apodrecer, construía outra igual e repetia esse processo sempre. Enquanto ela estiver de pé, estamos seguros, ela sempre falava para a família. Décadas se passaram, a minha bisavó envelheceu, teve netos, bisnetos e então morreu. No funeral, a maioria das pessoas achou que aquela história de cruz era apenas superstição de uma senhora idosa, inclusive meu avô. 2 meses depois do enterro, ele decidiu remover a cruz. Disse que era velha, feia e ocupava espaço no terreno. Mesmo após os protestos da família, arrancou a madeira do chão e o queimou. Naquela mesma noite aconteceu a primeira coisa estranha. O cachorro da fazenda começou a ruivar sem parar. Não era um latido normal, era um som desesperado, como se estivesse vendo algo. Na manhã seguinte, encontraram o animal morto, perto do antigo local da cruz.
sem ferimentos, sem sangue, sem explicação. Os problemas continuaram. As vacas começaram a adoecer, a plantação secaram, ferramentas desapareciam, portas apareciam abertas durante a madrugada, mas o pior ainda estava por vir. Meu avô começou a acordar sempre de madrugada, umas 3, 4 da manhã. Todas as noites, sem exceção. Ele dizia ouvir passos caminhando ao redor da casa. Passos lentos, pesados, como se alguém arrastando o pé na terra. Quando olhava pela janela, não havia absolutamente ninguém, até a noite em que resolveu sair. Pegou uma lanterna e foi verificar o que estava acontecendo. A família inteira acordou com os gritos. Encontraram meu avô caído, perto do local onde a cruz havia ficado. A lanterna estava quebrada. Ele tremia tanto que mal conseguia falar. Levou quase 1 hora para dizer o que tinha visto. Segundo ele, havia uma figura parada no escuro, muito alta, imóvel, observando a casa. Quando apontou a lanterna, percebeu que aquilo não tinha rosto. Era apenas uma sombra escura, mais negra que a própria noite. E então a figura começou a caminhar na direção dele. Meu avô nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Passou a beber, parou de dormir e repetia que alguém estava esperando por ele do lado de fora. 3 meses depois, desapareceu. Saiu para alimentar os animais antes de amanhecer e nunca mais voltou. A polícia procurou durante semana. Nunca encontraram o corpo, nunca encontraram uma pista. Nada. Sumiu. Foi então que minha avó resolveu investigar os pertences antigos da mãe. Dentro de uma caixa escondida no sótão, encontrou um caderno. A última página continha apenas frases escritas à mão. Quando eu morrer, mantenha a cruz de pé. Não é para proteger vocês dele, é para manter algo preso. Minha avó mandou construir outra cruz exatamente no mesmo local. Os acontecimentos estranhos cessaram quase imediatamente. Os animais voltaram a ficar saudáveis, as colheitas recuperadas, as noites ficaram silenciosas, mas meu avô nunca apareceu. Anos depois, quando eu tinha basicamente 17 anos, visitei a fazenda pela primeira vez. A cruz ainda estava lá, velha, gasta pelo tempo. Enquanto observava o local, perguntei à minha avó se ela realmente acreditava naquela história. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois apontou para o chão. Ali havia uma pequena placa enferrujada que eu nunca tinha percebido. Nela estava gravado uma única data. A data em que minha bisavó voltou da encruzilhada. Quando perguntei por que aquela data era importante, minha avó respondeu: porque foi o dia em que sua bisavó trouxe alguma coisa para dentro dessa casa. Eu nunca mais voltei à fazenda, mas até hoje a cruz continua lá de pé e sendo cuidada todos os dias. Ninguém da família tem coragem de removê-la, porque, verdade ou não, existe uma pergunta que ninguém consegue responder. Se aquela cruz servia apenas para prender uma superstição, por que tudo começou exatamente quando ela foi arrancada? Muito estranho. Esse é meu relato. Meu tio quebrou o pacto da nossa família. Meu nome é Michel. Hoje tenho 38 anos e nunca contei essa história publicamente. Quem conhece mais são mais meus parentes, vizinhos, pessoas conhecidas. Durante anos achei que tudo aquilo fosse coincidência, fruto do medo e das histórias que ouvi quando era criança. Mas depois do que aconteceu com meu tio, eu simplesmente não consigo mais encontrar uma explicação. Tudo começou por causa de uma promessa feita muito antes de eu nascer. Minha família morava em uma pequena comunidade rural no interior. Não era um lugar isolado do mundo, mas era daqueles lugares onde todo mundo conhecia a vida de todo mundo e havia uma história que passava de geração em geração dentro da nossa família. Segundo os mais velhos, meu bisavô havia feito um pacto. Ninguém sabia exatamente com ou como.
Alguns diziam que foi numa mata antiga, perto da propriedade, outros falavam que foi em uma cruzilhada. O fato é que depois daquele acontecimento, a vida dele mudou completamente. Ele saiu da pobreza extrema para se tornar um dos homens mais respeitados da região. Mas existia uma regra muito simples. Toda primeira sexta-feira de cada mês, antes do sol nascer, alguém da família precisava deixar uma tigela de leite fresca e um pedaço de pão atrás do antigo celeiro. Ninguém podia observar o local depois disso. Ninguém podia vigiar, ninguém podia mexer na oferenda. Era só deixar lá e ir embora. Parecia ridículo, mas durante décadas a tradição foi mantida. Meu avô fazia, depois meu pai, e assim continuou. Nunca aconteceu nada estranho. Pelo menos era o que eu acreditava. Até o meu tio assumir a propriedade. Roberto era o tipo de pessoa que não acreditava em nada, achava tudo superstição. Dizia que aquela história era invenções criadas para assustar a criança. Quando meu pai explicou a tradição, ele deu risada. Vocês passaram gerações alimentando rato e gambá. Foi exatamente assim que ele respondeu. No primeiro mês, ele simplesmente ignorou essa regra. Não deixou nada. Naquela semana, uma das vacas mais saudáveis da fazenda apareceu morta. O veterinário não encontrou nenhuma explicação. No mês seguinte, ele ignorou novamente. Dessa vez, o sistema elétrico da propriedade queimou inteiro durante uma noite sem chuva. Ainda assim, ele continuava debochando. Mas então começou os acontecimentos estranhos. Primeiro vieram sons. Pessoas andando no celeiro. Parecia que era uma festa do lado de fora. Arranhões na paredes internas da casa, batidas secas na porta dos fundos, sempre de madrugada. Meu tio culpava animais, até que uma manhã encontrou marcas no barro. Eu vi aquelas marcas. Tinha 15 anos, lembro perfeitamente. Parecia pegadas humanas, mas eram grandes demais. Muito maiores do que um pé de qualquer pessoa, e todas apontavam para a casa, como nunca para longe dela, sempre em direção à casa. Foi naquela época que meu tio começou a mudar. Ele parou de dormir direito, passou a acordar assustado, andava pela casa durante a noite verificando as portas e janelas. Minha tia dizia que ele estava ficando paranoico. Até a noite em que ouviu alguém chamando o seu nome. Era quase 4 da manhã, uma voz masculina vinda do quintal chamando devagar. Roberto. Ele saiu até a varanda, não havia ninguém. Na noite em seguida aconteceu de novo. E depois outra vez. A voz sempre parecia mais próxima, mais clara, como se estivesse chegando perto. Foi então que ele decidiu fazer algo que os mais velhos haviam proibido. Esperar escondido atrás do celeiro para descobrir quem estava mexendo nas oferendas. Mesmo sem acreditar na tradição, ele queria provar que tudo aquilo tinha uma explicação. Na primeira sexta-feira do mês, deixou leite e pão no local. Pouco antes das 3 da manhã, escondeu-se dentro do celeiro com uma lanterna e ficou observando por uma fresta. O que aconteceu naquela noite só foi contado por ele uma única vez. Segundo meu tio, por volta das 3h20 da manhã, ele viu algo surgir da escuridão da mata. Não era animal, não era pessoa. Ele dizia que parecia uma figura humana, extremamente magra, alta demais, com braços longos demais, movendo-se de forma muito estranha, como se as articulações estivessem no lugar errado. A coisa caminhou até a oferenda, parou diante dela e ficou imóvel por quase 1 minuto. Então, virou lentamente a cabeça na direção do celeiro, como se soubesse exatamente onde ele estava escondido. Meu tio largou a lanterna e correu. Entrou na casa em estado de choque. Quando amanheceu, voltou ao local acompanhado por outras pessoas. A tigela estava vazia, o pão havia desaparecido. Mas aquilo não foi o pior. No barro havia marcas, 2 pegadas enormes de uma terceira marca. Parecia o rastro de algo sendo arrastado
como uma corrente pesada. Depois daquela noite, o Roberto nunca mais foi o mesmo. Começou a perder peso muito rápido, vivia olhando pela janela, dizia que havia alguém observando a casa, às vezes acordava gritando por conta de pesadelos, afirmava que sonhava com a mesma figura parada do lado da cama, só olhando para ele, sem se mover, sem falar, apenas olhando. Minha tia insistia para que ele procurasse ajuda, mas ele repetiu uma frase de me arrepiar. Eu não devia ter olhado. Eu não devia ter olhado. Meses depois, ele simplesmente se internou numa clínica psiquiatra, sabe? Ele estava cansado. Ele simplesmente não queria mais viver. Tava falando coisas sem sentido de uma criatura que ele tinha visto, se tremia, tomava muitos remédios. E o melhor para ele e para todos da família era ele estar internado. E algumas dúvidas nunca se realmente pagas. Após aquilo, meu pai retornou à tradição. Todo mês, sem falta, coloco leite fresco e pão, antes do amanhecer. Os sons desaparecem, as marcas sumiram, as noites voltaram a ficar silenciosas, mas existe um detalhe que ninguém gosta de contar até hoje. Sempre que alguém deixa a oferenda atrás do celeiro, ela desaparece antes do nascer do sol. Não importa o clima, não importa quem esteja observando de longe, não importa quantas câmeras sejam instaladas por algum motivo, todos param de funcionar durante naquele intervalo. E quando volta a gravar, o leite e o pão não estão mais lá. Talvez exista uma explicação racional para tudo isso. Talvez, mas depois de ver o estado em que meu tio está, eu não quero nem saber, não quero descobrir. Essa história da minha família eu acho bem pesada de contar. As pessoas ficam arrepiadas quando eu falo e eu fico pensando se um dia essa tradição vai acabar, sabe? Porque por enquanto ela está sendo seguida à risca. Mas e se um dia a nossa próxima geração não quiser seguir? O que será que vai acontecer? E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse relato. Realmente é bem complicado, né? Um pacto e tem que ser obedecido, senão coisas ruins vão acontecer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta e me segue para mais vídeos assim. Se você tem uma história de terror, um relato que gostaria de me contar, me mande no e-mail que vou deixar aqui embaixo, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!